Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Carlos Cardoso. Paz do Senhor, meus irmãos, a missionária Raquel. Nós estamos aqui para mais uma live para a família, para casais. E eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração, para o seu casamento. E para você também que é solteiro, né? Tem muita gente solteira nos seguindo. E o nosso desejo é que você encontre alguém que lhe complete, né? Diz os antigos que toda panela tem a sua tampa. Não é isso, missionário? É. Então nós vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante. A missionária vai começar, né? E eu vou dar continuidade. Nós estamos no estúdio hoje e eu creio que cada dia mais nós vamos fazer lives com qualidade, porque vocês merecem, tá bom? A missionária vai começar. Vamos orar? Primeiro a gente vai orar para que o Senhor possa falar com cada um de vocês e para que venha trazer soluções para aquilo que você precisa no seu casamento. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Sim, Pai. Senhor, por esta live, por essa oportunidade de poder falar do teu amor e trazer um pouco de orientação segundo aquilo que o Senhor tem nos dado, tem falado conosco para os teus filhos, Senhor. Pedimos a Ti abençoar essa casa, essa família, esse casamento. Cobre com Teu sangue, Senhor. Traga restituição, traga renovo. Faz aflorar nesse meio, ó Pai querido, o amor, a confiança, o diálogo. E assim nós Te pedimos e Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos muito felizes. Eu particularmente estou muito feliz por nós estarmos aqui mais uma live falando para casais. O Senhor colocou esse desejo, na verdade, no coração do meu esposo, segundo alguns testemunhos de pessoas, algumas pessoas pedindo orientação, ele viu essa necessidade. E até a viagem que ele fez para Minas Gerais, no projeto Arrependa-se, eu confesso aos irmãos que eu não estava vendo assim tanto resultado, né? Mas segundo o testemunho, que depois ele vai compartilhar com os irmãos, que ele recebeu ali na praça, um irmão o encontrou, o abraçou e disse como que essas lives têm o ajudado muito no seu casamento. E eu confesso aos irmãos que isso me motivou a querer estudar ainda mais, a querer passar para os irmãos um ensinamento melhor, um conhecimento melhor, e de modo que venha trazer crescimento para o seu casamento e para a sua união, né? E nós estamos hoje nós vamos falar sobre a linguagem de amor, dando continuidade, e hoje é sobre atos de serviço. Nós falamos sobre presentes, foi uma live muito boa que nós fizemos, falamos sobre tempos de qualidade, falamos sobre palavras de afirmação, falamos sobre o amor, e hoje nós vamos falar sobre atos de serviço. Quando nós falamos sobre atos de serviço, talvez aos ouvidos de algumas pessoas mais idosos, alguns homens mais idosos, vai soar um tanto machista, porque foram criados e cresceram com a mentalidade de que todo serviço doméstico e de todo serviço feito em casa é um papel unicamente da mulher. E nós vamos aprender hoje que não é bem assim, né? Atos de serviço também é uma linguagem de amor. Eu vi uma história uma vez de uma jovem. Ela estava fazendo seus exames finais de graduação na faculdade e ela precisava muito de ajuda em sua casa. E sem que ela pedisse, prontamente ela liga o notebook na sala da sua casa e ela começa a estudar para os seus exames na pós-graduação que ela tinha que prestar, já que ela estava na sua reta final. E de repente um barulho começa a incomodar ela, e esse barulho era o barulho da máquina de lavar. Seu marido estava dando conta de uma pilha de roupas que se aglomerou durante toda a semana, porque ela estava se dedicando aos seus exames de graduação na sua faculdade. E ela respirou aliviada e ela disse que sentiu-se tão amada naquele momento, porque naquela semana o teu marido se preocupou-se em colocar a mesa, em servir a comida, preocupou-se em arrumar a casa e estava naquele momento lavando as roupas enquanto ela estava estudando. E ela se sentiu como amada e querida ela era pelo seu marido. Quando eu ouço o testemunho dela, eu já tenho na minha mente a ideia
de que a linguagem de amor daquela jovem é atos de serviço. O seu marido estava prestando um serviço e nos seus afazeres domésticos ali, lhe ajudando, e ela se sentiu muito amada naquele momento, muito querida, por saber que o teu marido estava ali lhe ajudando, lhe socorrendo. Mas também, por outro lado, nós vemos vários testemunhos, e aí é inúmeros, concernente a atos de serviço. Mas eu quero trazer uma reflexão para vocês, e eu gostei muito dela, sobre um terapeuta, um conselheiro conjugal, um pastor. Ele relata um testemunho que ele foi dar uma palestra para casais numa igreja no interior. E quando ele está saindo da palestra de casal, ele é abordado por 2 casais. E a mulher vai reclamar do marido, dizendo que o marido, todos os dias, ele quer caçar. E quando ele não caça todos os dias, ele então caça aos sábados. E de modo que ele não tem tempo para ela e nem para ajudá-la em casa, uma vez que ela tem criança pequena em casa e ainda tem todas as suas obrigações do lar. Ela também reclama o fato de seu marido não o acompanhar na igreja aos cultos de domingo. E aí o seu marido também interrompe a mulher falando com o conselheiro conjugal, e ele também vai trazer as suas reclamações. E as reclamações dele é que ele chega em casa e a janta nunca está pronta. Ele chega em casa, a casa está bagunçada. Ele chega em casa, há brinquedos das crianças espalhados por todos os lados, sapato espalhado. E na ocasião ele ainda cita que a mulher tem uma semana que não arruma a cama que eles dormem. E aí começa a haver um debate, e o conselheiro, ele disse que ficou muito preocupado até onde iria aquela discussão. Então ele começou a indagar um outro de como era antes do casamento, como era o namoro antes do casamento. E é interessante quando ela cita que antes deles se casarem, ele também caçava aos sábados, mas ele tinha a preocupação de chegar em casa cedo, de lavar a sua caminhonete, porque não gostava de ir com a caminhonete suja para a casa da namorada, porque se ele chegasse tarde da caça, ele não conseguiria namorar com ela, porque o pai dela era muito exigente. Então aí ela começa a relatar que ele relata que ele fazia isso, e ela vai relatar que ele, ao chegar em casa, jantava com a família dela, e depois ele ia para a cozinha ajudar ela a lavar a louça. Ela lavava e ele secava, e isso era no namoro deles. E na ocasião ela cita ainda algo que marcou muito ela, porque ela diz que na escola ela foi convidada a ornamentar a escola para a festa de Natal. E ele prontamente a ajudou durante 3 meses com toda a ornamentação para a obrigação, para aquele pedido que a escola fez a ela. Então ali o terapeuta familiar, ele chega à conclusão de que os dois falavam da mesma coisa que ambos queriam que um fizesse para o outro. Então, com isso, irmãos, eu quero afirmar aqui nesta noite que é possível sim que você e o teu marido tenham a mesma linguagem de amor. E quando o homem e a mulher têm a mesma linguagem de amor, há uma incompatibilidade muito grande de ambos entenderem o que um quer do outro. Mas eu quero que você, nesse testemunho que eu estou citando, faz uma observação e veja se esse é o seu caso e no que vocês podem melhorar. O terapeuta familiar chegou à conclusão de como ele poderia resolver o problema daquele casal. Como ele poderia chegar a uma conclusão de que os dois ainda se amavam. Porque eles estavam ali dizendo que não se entende mais, não se compreende mais e não chegam a concordância em nada. Então, quando o terapeuta familiar traz a memória de como era o relacionamento deles antes de se casar, ele começa a se lembrar de que antes de casar ele ajudava ela. Ela se sentia bem assim, ela se sentia amada assim. E ela se casou achando que isso seria após o casamento. Mas após o casamento ele mudou completamente. Por quê? Porque ele foi criado com essa ideia de que as obrigações do lar pertenciam somente à mulher. A sua mãe era assim e o seu pai também tinha essa mesma ideia. Então ele começa a querer que somente a tua esposa cumpra com todos os serviços domésticos. E aí ele não entende porque a mulher queria então que ele a ajudasse. Quando o terapeuta traz a memória de que ele ajudava ela antes,
entende-se também que essa também era a linguagem de amor dela. Então há uma maneira muito fácil dos dois se compreenderem e dos dois chegarem a uma concordância. Qual foi a tarefa que o terapeuta deu para os dois? A mulher pegou um papel e uma caneta e escreveu 3 coisas que ela gostaria que ele fizesse. E ele da mesma forma. E aí ele colocou lá que ela colocou que gostaria que enquanto ela fizesse o jantar, ele trocasse a fralda do neném. Ela gostaria que enquanto ela cuidasse dos serviços, ele ajudasse a ela a guardando os sapatos, recolhendo os brinquedos. E ela começou a relatar que ela gostaria que ele chegasse um pouco mais cedo da pesca para acompanhá-la na igreja e que ele se responsabilidade em lavar a sua caminhonete como ele fazia antes. Coisas tão pequenas, né, irmãos? Detalhes tão pequenos, mas eram esses os detalhes, essas coisas tão pequenas e que aparentemente tão insignificantes que dava para eles a entender que ambos não amavam mais um ao outro. Eles compreenderam que falavam a mesma linguagem de amor. E eu confesso aos irmãos que experiência pessoal e particular, que nós estamos numa live para casais, eu preciso compartilhar algo de nós, né? Com o tempo, quando nós entendemos a linguagem de amor do nosso cônjuge, com o tempo você vai entender que as linguagens de amor mudam ou que se multiplicam. Aí você vai falar, mas missionária, misericórdia, pode se multiplicar? Pode, irmãos. Uma pessoa pode ter a linguagem de amor tanto como tempo de qualidade, como também atos de serviço. Aquela mulher começou a se programar para a linguagem de amor do seu marido, por exemplo. A linguagem de amor dele é atos de serviço. Ele gostaria de chegar em casa e encontrar a janta pronta. Então, se ela sabia que ele chegava em casa 9 horas, 8h30 ela começava a preparar o jantar. Então, ele ia chegar em casa, a janta ia estar pronta. E da mesma forma, ele chegando em casa, ele começou a observar que enquanto ele estava ali colocando a mesa, já que a janta estava pronta, ele poderia trocar uma fralda do neném, colocar uma blusa no neném, fazer alguma coisa que pudesse lhe ajudar. Renovou a união deles. E assim também é na vida de muitos casais. Talvez você não tenha essa linguagem de amor quando conheceu o teu cônjuge, mas ao longo do tempo ele desenvolveu essa linguagem de amor. Aqui em casa é um pouco complicado, porque eu e o pastor Carlos, nós temos crianças pequenas, né? Temos o Pedro, o Mateus, o Caleb, todos são pequenos. Então, exige muito, não só de mim, mas dele também. Mas eu confesso aos irmãos, até falei para ele que eu ia comentar isso nessa live, quando nós chegássemos nesse ponto, que o pastor Carlos, ele também desenvolveu, além da sua linguagem de amor primária, atos de serviço é uma linguagem de amor do pastor Carlos. Eu sei que ele tem pavor de encontrar a casa bagunçada, brinquedo espalhado. E eu confesso aos irmãos que quando eu me deparei com esse testemunho do terapeuta familiar, parecia que eu estava vendo o pastor Carlos Cardoso dentro daquele livro. Porque todas as vezes que ele está em viagem e eu estou em casa, e eu sei que essa é uma linguagem de amor dele, eu já me preparo para quando ele chegar as coisas estão organizadas, tudo está no seu devido lugar, nenhuma vasilha suja em cima da pia, nenhum brinquedo espalhado na casa, porque ele gosta de chegar e encontrar a casa assim. Mesmo que depois de 1 ou 2 horas, alguma coisa ou outra vai sair do lugar, mas eu sei que depois de 1 ou 2 horas que ele tiver chegado, eu vou poder contar com a sua ajuda, porque ele compreende a minha linguagem de amor e eu compreendo a dele, e nós nos compreendemos e nos completamos assim. É muito importante o homem entender a necessidade de conhecer a linguagem de amor do seu cônjuge e também a necessidade de se dispor da forma com que você foi criado, se dispor do que você teve por certo até agora e optar em viver em harmonia e em comunhão. Eu sempre digo que todo relacionamento, todos os dois têm que ceder, tanto o homem quanto a mulher. E não existe serviço feito para a mulher e serviço feito para o homem. Existe uma família, existe um casal que se ajudam, se compreendem e se completam. É verdade. O que acontece, meus irmãos? É muito ruim, né?
Antigamente se falava uma pessoa aciada, né? Que era aquela pessoa que sempre gostou das coisas limpas e organizadas, né? Tem pessoas que têm crise de ver sujeira, de ver as coisas fora do lugar. Eu acredito que eu não estou nesse nível ainda, mas tudo que é organizado e limpo é bom, né? Então eu tenho um testemunho de um pastor que ele foi chamado para orar numa casa de uma irmã que estava enferma, e ele chegou lá, era pilhas e pilhas de roupa, a cozinha toda suja, louça, parecia que habitava, ele mesmo fala ali, parecia que não habitava pessoas dentro daquela casa, e a mulher era casada. E para vocês terem ideia, ele só chegou ali, ela já caiu endemoniada. E o pastor chamou o grupo de irmãos do ciclo de oração, fizeram uma limpa na casa da mãe, jogaram um monte de lixo fora, roupa podre, mofada fora. E a doença dela estava sendo gerada até tão espiritual e opressor que foi por causa toda aquela sujeira. E quando o marido viu a mudança da casa, ele se converteu a Cristo por ver a obra que Deus tinha feito. Porque ele era um homem que só chegava em casa e ele não tinha prazer de ficar dentro de casa. Então tinha dia que ele dormia na casa da mãe para não voltar para casa porque a mulher dele não fazia nada. Então a enfermidade era mais espiritual do que física naquela mulher pela opressão que estava a casa por causa daquela sujeira. Por quê? Porque o mal habita em ambiente sujo. Então, quando nós nos casamos, né, cada um tem uma criação. Por exemplo, a minha criação, talvez esteja se manifestando agora, a minha mãe não podia ver um fio de cabelo no chão. Se a gente comesse, sujasse tudo, era capaz, né, de levar disciplina por isso. Por quê? Porque a minha mãe é extremamente obcecada por limpeza. Então, a gente cresceu vendo a casa limpa, cresceu. Então, quando eu casei com a missionária, que era só eu e ela, né, a missionária sempre me serviu, né, nessa questão, a ponto, né, que quando... Vou falar... que eu saía e quando eu voltava, quando ela não tinha o que fazer, porque nós não tínhamos criança, ela pegava minhas camisas do cabide e engomava elas. Por quê? Porque ela tinha prazer em servir. Eu chegava em casa... sem casado, tinha um banquete na mesa, com sobremesa e tudo. Então ela me acostumou mal, né? Então com filhos, é isso que eu quero falar, com filhos em casa as coisas mudam, porque criança suja, criança brinca, e muitas vezes a gente tem que entender. Mas tem muitos casais, né? Principalmente os mais novos, que as mulheres não são motivadas mais a ser uma dona de casa, né? Que as mulheres elas são motivadas a trabalhar, a estudar, e tem muitas mulheres casadas que não sabem nem cozinhar. Essa é uma grande realidade dessa geração. Quanto mais manter uma casa organizada e limpa. Por quê? Porque muitas das vezes o pai e a mãe sempre fazem tudo, tanto para o filho como para a filha. Então a filha acorda, vai estudar, a mãe arruma a casa. É verdade. Aí o filho vai estudar, deixa a cama bagunçada, vão lá e arruma tudo, tem tudo na mesa. Aonde come, deixa tudo, vai para o banheiro, toma banho, a roupa fica jogada no chão. E o que os pais fazem? Sempre vão lá, pegam, jogam na máquina, tratam os filhos de uma forma para eles não casar. E muitos jovens casais estão sofrendo no casamento porque os pais erraram fazendo tudo para ele ou para ela e não ensinaram uma vida de casamento. Por quê? Porque casal, eles precisam crescer junto, trabalhar, estudar, mas nós temos o nosso ambiente familiar. Então, como a missionária falou desse testemunho, que muitas das vezes só de a pessoa se prontificar a manter uma casa limpa, organizada, ela está demonstrando que ama. Talvez essa pessoa não tenha nem condições de falar eu te amo. Isso é muito importante para nós homens. Porque muitas das vezes você não ouve a tua mulher chegar para você e dizer eu te amo. Mas só de você saber que a comida está na mesa na hora certa, que a tua casa está limpa e organizada, que você deita numa cama limpa,
que teus filhos estão sendo bem tratados. Só o ato de serviço da mulher já é uma declaração de amor que talvez você não imagine. E também a mulher, né, enxergar isso no marido. E uma questão dessa no casamento, por exemplo, eu gosto das coisas organizadas, mas eu só não lavo panela, irmãos. Mas eu lavo a louça, limpo a casa, passo pano, organizo as camas, eu deixo a casa organizada. E muitas das vezes a gente está com o costume de eu acordar cedo, né? A nossa vida está muito corrida através dessa pandemia, mas eu acordo cedo, eu organizo toda a casa, eu pego o meu filho pequeno que acorda junto comigo e a gente deixa a casa toda organizada. Muitas vezes a missionária acorda, a casa já está organizada. Então a vida dela vai ficar mais leve, por quê? Porque eu estou ajudando. Então, maridos que estão me ouvindo, não custa nada você ajudar a sua esposa em algum trabalho de casa, porque isso não vai tirar a sua masculinidade. Você não vai deixar de ser homem por arrumar uma cama, lavar uma louça, varrer uma casa. Você vai ser honrado pela sua esposa. Então isso precisa muitas das vezes um diálogo, né? Porque o marido, muitas das vezes, o homem tem, eu estava pensando isso, a gente tem isso é por natureza, de muitas das vezes não falar e ficar emburrado. A mulher também tem isso. Então muitas das vezes você está ficando chateado porque você chega em casa, a casa está uma bagunça. Tem os casos das mulheres estar trabalhando e o marido está desempregado, o marido fica o dia inteiro em casa sem fazer nada e não faz nada. Aí a mulher tem que chegar, tem que lavar, tem que cozinhar, tem que limpar e o marido não fez nada o dia todo porque não está trabalhando. Então o que acontece no homem? Eu vou falar sobre homem agora. Cada vez o homem, a gente tem por natureza eu vou falar, um princípio de não falar, não dialogar e não conversar. Então muitas vezes é melhor ficar emburrado, brabo, do que pegar e falar, estou chateado por causa disso. Então a necessidade de falar, ela é muito importante. Olha, não custa nada, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar nessa questão, porque o serviço é uma demonstração de amor. E também, quando eu falo sobre isso, nós temos que entender, homens e mulheres, né, que conversar é muito importante. Quando eu falo para você, marido, que só de você ter a tua roupa limpa, uma cama limpa para dormir, a comida na mesa, a tua mulher está demonstrando amor, cuidando dos seus filhos, você também, mulher, precisa olhar para o teu marido que sai cedo para trabalhar, chega tarde, paga as contas, luta para manter, né, o alimento na mesa da casa. Todo esse trabalho que ele tem feito, por mais que ele não ganhe o que mereça ou não te dá a vida que você mereça, é uma declaração de amor. Por quê? Porque ele tem responsabilidade. E quando não há esse diálogo, olha o que acontece. Existe também, por princípio de natureza humana, a destruição de um casamento, ela vem quando o marido esconde as coisas da mulher e a mulher esconde as coisas do marido. Então qual é o padrão de Deus para um casamento? Gênesis 3, 25. Adão e Eva andavam nus e não tinham vergonha um do outro. O que é isso? Eles não se envergonhavam porque eles não tinham nada escondido. Então, muitas das vezes, o homem, quando ele está carregado de problema, em vez de ele dialogar com a esposa, ele fica escondendo os problemas. Eu já tratei problema de casal, meu irmão, que o camarada não conseguiu dinheiro para pagar as contas, emprestar dinheiro de agiota escondido, não falar para a mulher que emprestou dinheiro, para manter as coisas, né, como estavam, porque minha mulher vai brigar, porque minha mulher é isso. Então, em vez de pegar e conversar com a mulher, a gente não tem dinheiro para pagar a conta esse mês. Ele ir lá emprestar dinheiro, quando a mulher descobriu, já estava uma bola de neve. Ele já estava sendo ameaçado e gerou algo pior. Então, o que eu quero falar? Muitas das vezes coisas simples de casa podem gerar um divórcio, ou como esconder as coisas, esconder sentimentos, esconder coisas que estão acontecendo, pode gerar a destruição do seu casamento. Então valorize, mulher, o trabalho do seu marido, valorize, marido, o trabalho da sua mulher, e muitas das vezes só de você chegar na casa e ver tudo limpinho, tudo organizado, a tua mulher está dizendo que te ama. E mulher, quando você vê teu marido sair para trabalhar, para a guerra, para trazer o sustento para dentro de casa, para manter as contas em dia, o teu esposo está dizendo,
eu te amo. Então, muitas das vezes, as brigas que surgem nos fazem cegos e não enxergamos o quanto a nossa esposa nos ama, enquanto o nosso marido nos ama. E atos de serviço, né? É uma coisa que isso mexe comigo, isso é uma das minhas linguagens de amor. Então, quando eu chego em casa como uma missionária, eu falo de viagem, eu já venho com o meu psicológico pensando na casa. E quando eu chego e vejo tudo limpo, tudo organizado, a comida na mesa, meus filhos me esperando limpinho, eu abro um sorriso, né? Por quê? Porque eu me sinto amado, né? Então, isso tudo fala de amor também. Então, eu quero dizer, muitas das vezes, você não foi criado, eu estava pensando nessa aula, da forma que você deveria ser no casamento. Mas você pode procurar melhorar, acordar e arrumar a cama, acordar e arrumar a casa, tanto para a mulher como para o homem, porque tem mulheres que não foram criadas para isso, porque os pais sempre fizeram tudo. Então agora, dentro do seu relacionamento, do seu casamento, você precisa fazer o que sua mãe fazia por você. Você precisa fazer, marido, o que o seu pai fazia. Então, em nome de Jesus, queridos, vamos dialogar e vamos enxergar as atitudes que geram amor dentro de um casamento. E sobre filhos eu falo, queridos, vamos ensinar aqui em casa, os nossos filhos, eles acordam, eles arrumam a cama, eles já têm todo um cronograma de fazer, e tem hora que eu chamo eles, vamos arrumar a casa agora, todos se unem para arrumar a casa, porque filhos não podem ser criados para ser todo idolatrado e não pode fazer nada. Os nossos filhos precisam aprender conosco a trabalhar e a fazer as coisas dentro de um lar, para que quando eles venham casar, eles também venham estar prontos a servir a sua esposa. Por exemplo, eu que estou com os filhos homens, e as meninas também servir o seu marido, porque isso se aprende em casa. A missionária aqui, o vô dela, o pai é pastor e o vô pastor, e ela passou um tempo com o vô, então ela sempre esteve pronta a servir. Então eu acho interessante, por exemplo, quando eu chego com visitas em casa, a minha esposa sempre está disposta a servir, a oferecer o melhor. Por quê? Porque isso veio da criação dela. Então nós precisamos, irmãos, com cuidado, né? Enxergar esses atos de serviço, e se você não está fazendo, trabalho, por exemplo, coisas quebradas em casa, né? Muitas das vezes é tão fácil você ir lá e colocar algo no lugar, e você não faz isso, gera irritação na sua esposa, gera irritação no seu marido. Muitas vezes é tão simples consertar alguma coisa e você vai deixando, e isso vai criando irritação e um clima ruim dentro do casamento. Então é tão simples, meu irmão, a gente resolver as coisas, mas tudo isso depende de diálogo e de um coração pronto a servir, tá bom? É isso? É isso. E eu digo assim, irmãos, às vezes existem coisas tão pequenas que precisam ser reparadas dentro da nossa casa, e a mulher observa muito isso. Como eu gostaria que você tivesse consertado a máquina, que você tivesse trocado um botão de tal aparelho, que você tivesse... E vai falando assim, coisas pequenas, a cadeira que está quebrada, uma coisa ou outra que gostaria que o marido arrumasse, mas ele nunca arruma e ele nunca tem tempo. E eu costumo dizer assim, é muito bom que você tenha consciência, faça uma lista do que você gostaria que o teu marido fizesse. Marido, se você não sabe fazer, procure alguém que possa em um dia lhe atender na sua casa com essas coisas pequenas que vai deixar a tua esposa satisfeita. Não sei fazer, mas eu consegui alguém que fizesse e vou pagar por esse serviço porque eu sei que isso vai te fazer bem. E são coisas pequenas assim que contribuem muito para o relacionamento. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar frisada nessa live, que amor não é obrigação. Você não está sendo obrigado a fazer pelo teu marido e pela tua esposa. É uma doação. Você faz porque você se sente bem. Você vai fazer porque você quer que a tua esposa se sinta bem, que o teu marido se sinta bem. Porque eu não quero que no final dessa live a mulher saia dizendo, ó, marido, você é obrigado a lavar as vasilhas nessa noite. Você vai ser obrigado a tirar a mesa do jantar. Não, mas que isso venha trazer uma reflexão para ambos. E é muito boa a ideia desse terapeuta
que ele orientou tanto a mulher quanto o homem a cada um escrever no papelzinho 3 coisas que gostaria que a mulher fizesse, o marido 3 coisas que gostaria que a mulher fizesse, e eu chegar numa concordância para viverem unidos e viverem em paz. E isso é muito bom. Como o pastor Carlos falou, o diálogo, a consciência, colocarmos a mão na nossa consciência, esse é o intuito dessas lives, fazer você refletir sobre as suas ações, sobre o seu comportamento, no que você pode mudar, no que você pode melhorar, e procurarmos fazer isso não por imposição, mas porque nós queremos, porque nós nos doamos, porque queremos a felicidade do nosso lar, da nossa casa e da nossa família. Amém. Amém? Deixa nós orar por vocês. E se você não é casado ainda, preste atenção em tudo que nós estamos falando, porque tudo isso é necessário dentro de um casamento. Pai, muito obrigado por esta live, muito obrigado por todas as pessoas que estão sendo abençoadas por este programa. Ó Deus, o Senhor nos deu família para cuidarmos, para zelarmos. Senhor, vem abençoar a nossa casa, a nossa família de uma forma poderosa e nos livrar de todo o mal. Livra os nossos filhos, o nosso casamento, de toda intenção do maligno, Pai. E nos conserva na Tua presença, no que nós possamos perseverar em Ti e na Tua palavra. Porque é a Tua palavra que nos dá direção em tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.